Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Tiago 4, de 1 a 10. Tiago 4, de 1 a 10, que tem por tema: por que devemos resistir às paixões mundanas? Amém? Glória a Jesus. Meus amados irmãos, as paixões mundanas, as tentações, são tantas, não é verdade? Mas se você estar firme, se você ter uma comunhão com Deus, se você ter um momento para com Deus, você vai saber lidar com essa situação. Não é verdade? Porque a gente sabe de onde procede guerras e contendas que há entre vós. E de onde? De onde? Senão dos prazeres que limitam vossa carne. Não é verdade? Por isso, a Bíblia diz que muitos cobiçam e nada tendes, matais, invejais e nada possuí, e nada podes obter. Vive a lutar e fazer guerra e nada tendes, porque não pedes. Não é verdade? Glória a Deus. Então, não é fácil se manter firme, mas é possível. Se você quiser ter uma vida plena com Jesus, tem que aprender a resistir às paixões mundanas. Amém? Glória a Jesus. Mas antes de dar continuidade, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. E em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: por que devemos resistir às paixões mundanas? Amém? Na passagem de Tiago 4, de 1 a 10. Abra sua Bíblia para acompanhar comigo. Mas antes de a gente dar continuidade, eu quero dizer a você que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal Escolhido, que você deu-me permissão para fazer uso. Amém? Glória a Jesus. Então eu vou te explicar o significado resistir, por que devemos resistir, não é verdade? Você vai aprender por que devemos resistir e como resistir. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, abra sua Bíblia para acompanhar comigo aí, Tiago 4, de 1 a 10, que diz: de onde procede as contendas, as guerras que há entre vós, senão dos prazeres que militam vossa carne. Cobiçais e nada tem, matais e invejais e nada pode obter, vive a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pede mal, para esbanjares os vossos prazeres. Não é verdade? E continuando, ele diz: adultos, adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Amém? Glória a Jesus. Vou deixar o resto para que você possa ler, para poder explicar melhor como resistir. Não é verdade? Para te explicar o significado, vamos começar pelo significado. Depois eu vou explicar a você como resistir. O significado. Qual o significado na Bíblia de resistir? Na Bíblia, resistir significa manter-se firme contra adversário, como o diabo ou tentações. Não ceder e lutar contra forças que vêm de Deus. Não é verdade? Lutar com a força que vem de Deus. Não ceder e lutar com a força que vem de Deus. Esse termo é usado no contexto de superar dificuldade, o pecado é a influência maligna utilizando a fé e a oração
e a força que o Espírito Santo proporciona a cada um de nós, não é verdade? E o objetivo é não sucumbir às tentações e provações, mas antes encontrar fortaleza interior para continuar firme na fé. Amém? Glória a Jesus. Então você sabe o significado. Significa que manter-se firme contra o adversário, que é o diabo ou a tentação. Amém? Então, por que devemos resistir? Por quê? Para ficar firme espiritual, para oposição e luta, para submissão a Deus, não é verdade? Para ter a armadura de Deus, para ter o apoio divino e para fugir do mal. Não é verdade? Para fugir do mal e para ter uma fortaleza e crescimento. Ou então, se fortalecer e ter um crescimento espiritual. Não é verdade? Glória a Deus. Mas, irmão, como eu posso resistir? Amém? Então, vou te ensinar como você pode resistir. Para resistir às paixões mundanas, você deve buscar uma conexão mais profunda com Deus. Amém? Glória a Jesus. Viu que lá no começo eu falei para buscar um conhecimento com Deus, fazendo o quê? Praticando a oração, meditando na palavra de Deus e buscando o auxílio do Espírito Santo para ter domínio próprio e não ceder aos desejos da carne. Amém? Glória a Jesus. E além disso, é preciso afastar-se das situações tentadoras, cultivando um hábito de vida puro e estar ciente de que a verdadeira alegria é a paz que vem de Deus, não das coisas do mundo. Não é verdade? Glória a Deus. E como eu posso resistir? Oração e súplica, conexão com o Espírito Santo, não é verdade? Um estudo da palavra de Deus. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você lê a Bíblia, mais Deus se aproxima de você. Não é verdade? E afaste-se da tentação. Se você está no lugar que você sabe que você vai ser tentado, mantenha-se firme em oração, comunhão com Deus, se possível, afaste-se das tentações. Como? Fuja da imoralidade, evite o mundo e as suas seduções, não é verdade? Para quê? Para desenvolver o seu caráter. Você fazendo isso, você vai desenvolver o seu caráter. Como? Pratique a autodisciplina, busque a alegria em Deus, não é verdade? Busque a alegria em Deus e tenha paciência e perseverança, não é verdade? Então lembre-se, a verdadeira liberdade não está no domínio das paixões, mas em se libertar delas para servir a Deus, não é verdade? Porque a graça de Deus nos capacita para viver uma vida pura e agradável a Ele, não é verdade? Então, meus amados irmãos, aqui está o que você pode fazer para resistir e você sabe o porquê, não é verdade? Por que resistir ao diabo? Deus deu a direção para todos os seus filhos quando disse, portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não é verdade? Isso significa que a única maneira possível de resistir ao diabo é se sujeitando a Deus, né? Obedecendo e confiando totalmente em Deus. Amém? Glória a Jesus. Então tem uma frase que é de um autor aqui, John Alaby, né? Que diz, quanto mais buscamos as paixões mundanas, mais ficamos escravos dela. O inimigo semeia e atiça em nós as paixões mundanas, pois sabe que assim ele nos prende e precisamos. O que precisamos? Precisamos ter a proteção de Deus em nossa vida para não cedermos a ela e enxergarmos o mal que ela pode fazer para a nossa alma. Amém? Glória a Jesus. Como eu sempre digo, meus irmãos, o pecado é bom. O pecado não é ruim. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém queria.
Então, para o pecado ser bom, todo mundo quer, não é verdade? Então, nós temos que estar firme, perseverando, buscando a palavra de Deus, fugindo das tentações, fugindo das coisas infrutíferas, não é verdade? Porque se tu busca paz neste mundo, em prazeres que passam e vão, mas na última hora da tua vida, eles já não te satisfarão. Não é verdade? Isso é uma passagem, um louvor, um hino que está no cantor cristão. Não é verdade? Então, meus irmãos, procure a paz que vem de Deus, né? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o coração, né? Afligi-vos, lamentai-vos e chorai, convertei-se o vosso riso em planto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Glória a Jesus. Então esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Amém? Agora eu quero orar por você, mas antes de orar, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Tiago 1,12, que diz: Feliz é o homem que persevera na aprovação. Por quê? Porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, nesse mundo não tem o que dar. O que Deus tem para me dar e te dar é tão grande que o nosso olho nunca ouviu, nem mente humana imaginou. Não é verdade? Mas precisamos perseverar. Amém? Então quero orar por você. Vamos orar. Amém? Senhor, fortaleça-me, Senhor, para que eu resista às tentações, Senhor. Senhor, não permita que eu caia em tentação, Senhor, mas livra-me de todo plano do maligno, Senhor. Todo plano do maligno para me derrubar. Amém? Glória a Jesus. E em nome de Jesus, Senhor, repreendo toda a influência da tentação sobre mim. Por isso eu te peço, Senhor, que fortaleça-me, capacita-me, a fim de que eu resista a tudo que me poderia afastar de teus planos, Senhor. Senhor, meu Deus, que eu não alimente pensamento nem desejo que te desagradem e que contrarie tua vontade, Senhor. Senhor, meu Deus, que eu não tenha uma vida secreta com ações que, se revelada, venha causar-me embaraço ou vergonha, Senhor. Porque eu não desejo participar das obras infrutíferas das trevas, mas sim, com a tua ajuda, Senhor, expor a luz em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras. Senhor, meu Deus, que abençoa todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado, Senhor, pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, nos ajuda a se manter firme nos teus caminhos, firme nas tuas promessas e firme nas tuas palavras. E nos ajuda a resistir e a vencer as obras do maligno sobre nós. Senhor, que o Senhor possa nos dar força, coragem, discernimento e sabedoria, para que nós não venhamos cair em nenhuma tentação, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, eu te peço que ajude os enfermos, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego, ajuda aquele que está se recuperando. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Também eu te peço, Senhor, que nos dê uma madrugada em paz, tranquila e restauradora da tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra nesse canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.